Olá, ótima noite para você que acompanha o Jornal Conecta. Hoje é terça-feira, dia 16 de janeiro. A gente começa a edição de hoje falando de um acidente entre um ônibus e uma carreta que causou um susto enorme nos passageiros de Catanduva. Um ônibus de passeio que saiu de Catanduva com destino à capital bateu na traseira de um caminhão carregado com 46 mil litros de etanol na madrugada desta terça-feira, dia 16. A batida ocasionou um vazamento de cerca de 20 mil litros do combustível na pista. O acidente aconteceu no quilômetro 71 da rodovia dos Bandeirantes, próximo a Itupeva. A carreta transitava na faixa da direita quando, ao ver o aviso de obras na pista, mudou para a faixa do meio. E neste momento, o ônibus que vinha atrás bateu na traseira, danificando o tanque e causando vazamento no local. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, um dos passageiros se feriu levemente. Ele foi levado para o Hospital São Vicente, em Jundiaí. O Corpo de Bombeiros realizou a limpeza da pista e os demais passageiros foram encaminhados a outro coletivo. O Ministério da Educação, MEC, divulga a partir de hoje, terça-feira, os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2023, aplicado nos dias 5 e 12 de novembro de 2023. O acesso às notas deve ser feito por meio da página do participante, com o login único da plataforma gov.br. Segundo o Ministério da Educação, as notas dos chamados treineiros, pessoas que participaram do exame na busca por autoavaliação sem concorrer para as vagas, serão divulgadas em março. Ao todo, mais de 3.900.000 pessoas participaram do certame. Já o espelho com a avaliação das redações será disponibilizado em 90 dias, após a divulgação dos resultados. O MEC reitera que os textos são avaliados de acordo com as 5 competências apresentadas na matriz da referência e que a nota pode chegar a 1.000 pontos, mas que há fatores que podem resultar em nota 0, além de avaliar o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. O Enem é a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos, o ProUni. Os resultados também são utilizados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetro para acesso a auxílios governamentais, como o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. E já que o assunto é educação, recebemos hoje em nossa bancada a secretária municipal de Educação, Cláudia Cosmo, que vai falar sobre a verba do Fundeb que Catanduva e demais cidades da região perderam com uma nova lei do Fundeb. Estamos recebendo hoje aqui no Jornal Conecta a secretária de Educação, Cláudia Cosmo, e nós vamos falar sobre um vídeo que foi publicado e que deu muita repercussão, por sinal, sobre uma verba que a educação perdeu em Catanduva. Aliás, é bom também frisar, deixar bem claro, que outras cidades também deixaram de receber essa verba complementar. E a secretária está aqui exatamente para esclarecer por que Catanduva perdeu essa verba, que é de um valor significativo, 1,5 milhão do Fundeb, né, secretária? Isso, do Fundeb. Bom, agradeço mais uma vez a possibilidade de estar aqui usando esse canal como uma forma também de explicar toda essa situação que não atingiu só Catanduva, mas atingiu aí 507 municípios do estado de São Paulo, que tem 645 municípios. Então, eu acredito que a primeira questão a ser explicada é o que é o Fundeb, porque muita gente fala Fundeb, o que é isso? O Fundeb ele é um fundo de manutenção da educação básica. Ele iniciou, lá no início dos anos 2000 com a questão do Fundef, que era só o ensino fundamental, depois passou a ser Fundeb, que é toda a educação básica, que é a educação infantil, fundamental e o médio.
e era para ser até o ano de 2020 a existência desse fundo. No fim de 2020, né, já foi 25 de dezembro de 2020, foi promulgada a lei que tornou o Fundeb, ao invés de ser transitório, em algo permanente. Quando se tornou permanente o Fundeb, também foram criados, né, algumas condicionalidades e também algumas siglas que são, se refere, né, a essa questão do quanto é o custo do aluno, como que é o rendimento dele, né? Então, são algumas siglas que representam esses bônus, vamos dizer assim, que os municípios podem receber a partir daquilo que investe em educação. Dentro dessa nova lei do Fundeb, tem 70% de todo o recurso, ele tem que ser destinado totalmente para a manutenção de pagamento de salário, não pode ser gasto com outra coisa, para salário de professor e valorização do magistério. E os 30% para manutenção de outras coisas. Catanduva, né, dentro da estrutura que temos hoje na educação, 100% do Fundeb, até um pouco mais, vai todo para o pagamento de salário e as manutenções têm que ser feitas com outros recursos também. E aí, dentro dessa perspectiva, né, do novo Fundeb, como é dito, uma dos bônus, vamos dizer assim, que é a forma, né, de premiar as cidades que atingem determinados resultados, é o tal do VAR. O VAR é o valor, aluno, ano, rendimento. Tá? Para que esse município ele receba esse bônus do VAR, né, essa complementação, chamada de VAR, precisam ser atingidas 5 condicionalidades. Quais são essas 5 condicionalidades? A primeira é que os cargos da educação, incluindo os cargos de gestão, eles sejam providos por concurso público de provas e títulos. Alguns municípios, até hoje, nos cargos de direção, coordenação, eles colocam cargo em comissão. Aqui nós já temos concurso desde 2018, né, a lei que foi estabelecida, criando os cargos de gestão, e 2019 o primeiro ingresso aí dos aprovados. Então, condicionalidade cumprida. A primeira. A segunda condicionalidade é que pelo menos 80% dos alunos que participem das avaliações externas, que no caso do governo federal é a Prova Brasil, de onde sai o índice do IDEB, participem dessas provas. Se não tiver os 80%, não atinge essa condicionalidade. Então, é mínimo de 80%. Atingimos. Né? Inclusive, agora na Prova Brasil, no SARESP, nós tivemos escolas com 99% de presença. Isso que as provas aconteceram em dezembro. Então, um momento que às vezes os alunos já estão, né, perdendo aí o ritmo de estudo, já estão entrando em férias, e nós mantivemos os alunos, atingimos mais do que o mínimo necessário, que eram os 80%. A terceira condicionalidade é a mais complexa. Por quê? Porque ela mede a diminuição das desigualdades educacionais entre brancos, pardos, pretos e índios. Como se mede isso? Fui questionada, inclusive, né? Como é que se mede isso? Isso não é medido por nós, município. É muito subjetivo também, né? É porque, na verdade, assim, ele é medido através dos questionários socioeconômicos que são aplicados juntos com as avaliações externas. Então, ele é autodeclarante. É a própria família do estudante, junto com o estudante, que tem que responder. Né? Ou o aluno que já está, por exemplo, quem é do ensino médio responde sozinho, mas os nossos que são de fundamental têm que responder com a família. Então, ele é autodeclarante. A família declara a sua renda, a família declara a cor da sua pele, a família declara as condições da sua moradia, e aí o governo mapeia. E com os índices... Nada comprovadamente certo. E não é medido por nós, município, também. É um dado, né, que ele é quantitativo, tabulado, e o governo vê, bom, aumentou a porcentagem de pretos concluindo a escolaridade básica. Né? Diminuiu a desigualdade entre homens e mulheres na conclusão da educação básica. Isso por esses índices das avaliações externas e não de avaliação interna. O objetivo principal, creio, seja a inclusão. E principalmente direcionar as políticas públicas. Porque a partir do momento que se tem um mapeamento dessa condição socioeconômica e racial, as políticas públicas não só de educação, mas de saúde, de assistência, de meio ambiente, também são conduzidas por esses índices. E nós atingimos a diminuição da desigualdade, que é difícil. Essa é a terceira exigência. Terceira exigência. A quarta exigência é o regime de colaboração entre os entes federados, que são a União, os estados e os municípios. Também condicionalidade atendida. Nós temos vários convênios, né, com o governo do estado, com o governo federal. Nós temos aí, né, toda uma divisão
do sistema educacional dentro da cidade de Catanduva, que pertence ao Estado, que pertence ao município, que pertence ao governo federal, que no caso é o Instituto Federal. Então, é um regime de colaboração no oferecimento da educação, condicionalidade atingida. Então, as 4 primeiras são essas. A 5ª condicionalidade é a mais básica de todas, e é exatamente essa que o MEC está apontando que Catanduva não atingiu. Não só a Catanduva, né, mas tem um índice aí de 496 municípios paulistas que não atingiram a 5ª condicionalidade. E qual é a 5ª condicionalidade? É seguir as diretrizes curriculares da Base Nacional Comum Curricular, a tal da BNCC. O que é a BNCC? A BNCC ela é uma orientação para a elaboração dos currículos. Ela não é o currículo pronto. Ela diz quais são as competências, quais são as habilidades para cada etapa da educação básica. Ela aponta também quais são os direitos de aprendizagem, quais são os campos de experiências, no caso da educação infantil. E, portanto, ela orienta a elaboração do currículo. Tá? Aí, o que acontece? Os sistemas de ensino, ou eles têm currículos próprios, os sistemas de ensino municipais, por exemplo, ou eles têm sistema de currículo próprio, tem o sistema de ensino, pode ter o sistema de currículo, ou ele segue o do seu estado. No caso de Catanduva, o que nós seguimos? Nós seguimos o currículo paulista. Nós temos um sistema próprio de ensino e seguimos o currículo paulista. Por quê? Porque as avaliações que vierem do governo do Estado de São Paulo serão norteadas por esse currículo paulista. O currículo paulista, por sua vez, é norteado pela BNCC, que é federal. Então, os entes federados estão definidos aí. A União orienta o Estado orienta o município. E quando nós tivemos que comprovar essa condicionalidade, que essa aqui a gente precisava enviar um documento comprovando essa condicionalidade, qual foi o documento enviado? Uma ata que comprova que nós seguimos o currículo paulista. E tanto que seguimos, que nós recebemos o material do currículo em ação, tá? Que segue... E é permitido? É permitido. É permitido. Está dentro desse regime de colaboração, inclusive, a adoção dessas parcerias. Mesmo porque, se a gente tem um currículo próprio, a gente pode deixar de atender alguma coisa que depois o Estado no Saresp cobre. Ou que, se a gente não estivesse seguindo a BNCC, o nosso aluno teria dificuldade de fazer a prova Brasil, porque ele poderia estar estudando uma sequência de aprendizagens essenciais diferentes do que o governo federal indica. E todo o nosso material, né, está até aqui disponível também, ele já traz para cada aula, para o professor, né, qual é a competência e habilidade que está sendo trabalhado com aquele conteúdo, com aquela atividade. Esse, no caso, né, o material que nós utilizamos, ele já traz, quando o professor vai preparar a sua aula, aquilo que nós chamamos de código alfanumérico, que aí ele indica qual é a etapa, se é educação infantil fundamental, qual é o componente curricular ou qual é o objetivo de aprendizagem ou o campo de experiência e qual é a habilidade e a competência que aquela atividade tem a desenvolver no aluno. E nós, quando tivemos que comprovar a adesão à BNCC, né, nós colocamos na plataforma do CIMEC, que era o portal onde deveria subir o documento, né, vamos dizer assim, nós colocamos essa ata que mostra a adesão ao currículo paulista, que inclusive também está disponível, né, se a gente entrar lá no site da SED, né, que é a Secretaria de Educação Digital, a última adesão nossa ao currículo paulista é de 2022. Que, por sua vez, segue a BNCC. Alguns municípios colocaram a ata do Conselho Municipal de Educação. Também não foi aceita. Então, quer dizer, não foi aceito documento nem micro, que é o caso de algumas cidades vizinhas, aqui não vou dizer nome por respeito aos meus colegas secretários, que também estão sofrendo por não ter atingido essa condicionalidade, colocou uma ata do Conselho Municipal dizendo, não, o município segue a BNCC, o governo federal não aceitou. Nós colocamos um documento maior, que é o documento do Estado, o governo federal não aceitou. Então, o que nós entendemos nesse momento é que pode ter uma falha de processamento, porque se não tivéssemos atingido, por exemplo, a terceira condicionalidade, que é difícil de medir, a diminuição da desigualdade educacional, tudo bem, a gente teria que trabalhar muito mais para isso. Se não tivesse atingido a quarta, vamos fazer mais convênio com o Estado, mais convênio com o governo federal. Agora, a mais básica, e todos os professores da rede sabem que nós seguimos a BNCC, porque eles preparam aula, material, tudo que fazem, com base na Base Nacional Comum Curricular. Então, assim, eu conclamo os professores, né, nessa luta conosco de dizer assim, não, o município cumpre essa condicionalidade. E é isso que, infelizmente, né, está sendo apontado pelo governo federal como algo não cumprido pelo município de Catanduva e que perdemos essa complementação
desse valor que é um tão valor expressivo, significativo, que é 1,5 milhão, né? O valor total de 72 milhões, quase 73, não perde. Tá? Nós perdemos a complementação segundo esse relatório aí liberado na sexta-feira. Bom, secretária, diante dessa situação, e convenhamos, você mesmo acabou de dizer que é uma verba significativa, existem meios, vocês já estão se mexendo, você acha que é mais de alçada política, ou vocês vão tentar, através dos secretários, principalmente do Estado de São Paulo, reverter essa situação? Existem meios? Eu acho que existem 2 meios que você mesmo acabou de dizer. Um é o meio técnico, que é o que a gente já está fazendo. Quando esse relatório... Que a gente percebe que não deu resultado. Eu não recebi de volta a resposta do FNDE. Ainda existe uma eu uma mandei possibilidade. um e-mail na sexta-feira, né, quando que na verdade isso tudo estourou ontem, né, mas internamente a gente já sabia, né, que a Undime, que é a União Nacional dos Municípios, né, do Brasil, e a Undime São Paulo, né, ela já tinha apontado essa situação. Então, na sexta-feira mesmo, quando eu recebi o e-mail oficial da Undime, eu já encaminhei o questionamento para a FNDE. Né? Fiz aí todo o questionamento, comprovei, coloquei até o link que prova que a gente segue, né, a Base Nacional Comum Curricular, enfim, mas não obtive resposta. Então, essa, vamos dizer assim, é a parte técnica. E que outros municípios também têm se mobilizado, porque não é só aqui na nossa região. São os municípios do litoral, são municípios da região, né, de Santa Fé do Sul, são municípios, são 507 seria o caso até dos prefeitos, né, as cidades atingidas, formar uma comissão né, e até Brasília, se for o caso, sim, ou tentar pelas vias políticas. Pelas vias políticas. Então, a via técnica, todos nós secretários atingidos estamos fazendo, que é mandar e-mail, questionar, dizer assim, o que é então que vocês querem de documento para comprovar? Porque não tinha lá dito, o documento que tem que mandar é uma ata X. Não tinha isso. É uma lei dizendo assim, aqui cumpre. Não, era um documento que comprovasse. Nós mandamos um que comprovou, eles não aceitaram. E outros municípios mandaram outros que também nenhum foi aceito. Então, qual é o documento que eles querem? Então, essa é a parte técnica, a gente está questionando e pedindo a reabertura do CIMEC para que essa comprovação seja feita. Agora, essa é a parte técnica. A parte política é outra demanda que a gente também já tem se mobilizado nesse sentido, né? Porque aí precisa realmente, através de deputado, senador, contatos dentro da FNDE, para tentar ver qual é, né, exatamente o que eles querem, né, que seja utilizado como comprovação. Porque comprovação nós temos várias. Porque tem uma outra situação também, olha como é incoerente. Se nós somos signatários do PNLD, Programa Nacional do Livro Didático, se é nacional, segue a Base Nacional Comum Curricular. Se nós somos signatários desse programa, como que a gente não segue? Não precisaria nem comprovar. Boa pergunta. Não precisaria comprovar. Nós somos signatários do Programa Nacional do Livro Didático, que segue o currículo nacional. Como que a gente não segue? Bom, secretária, só nos resta aguardar, esperar e vamos torcer para que essa verba seja destinada realmente, porque é para a educação e é fundamental, acredito. E agradecemos mais uma vez a sua participação aqui no Jornal Conecta e entendo que esses esclarecimentos foram importantes e fundamentais. Eu que agradeço mais uma vez a abertura aqui do Conecta para que possamos estar dando essas explicações tão necessárias, né? Porque o recurso é necessário, mas a explicação é fundamental. Muito obrigado. Que agradeço. A Comissão Especial de Inquérito SEI, instituída pela Câmara Municipal, com o objetivo de apurar denúncias relacionadas ao setor de comunicação social da Prefeitura de Catanduva, realizou hoje, dia 16, a primeira oitiva para ouvir o depoimento do coordenador da comunicação da Prefeitura, Caio Fordiani. Mas, minutos antes de começar a sessão, ele enviou um comunicado, através do advogado, alegando compromissos já assumidos e não compareceu à oitiva. A sessão foi remarcada para o dia 31 de janeiro, às 10 horas da manhã, no plenário da Câmara Municipal. E a sessão será transmitida ao vivo pelo YouTube e Facebook da Câmara. Eu vou fazer a leitura aqui do ofício que a gente recebeu
às 9h37 da manhã, no dia de hoje, sendo que nesse momento agora é 10h07. Eu vou fazer a leitura desse requerimento. Bertolo e Gil Advogados. Ilustríssimo senhor presidente da Comissão Especial de Inquérito do requerimento 723, Caio Augusto Alves dos Santos, nos autos da SEI, superfaturamento e delitos ocorridos na Coordenadoria de Comunicação praticado por Caio Forgiano, vem, por meio do seu advogado infracinado, respeitosamente informar a impossibilidade de comparecimento nesta data, 16/1/2024, para prestar seus esclarecimentos, em virtude de compromissos outroras assumidos. Esclarece que está à disposição para comparecimento em nova data a ser designada por esta presidência. Catanduva, São Paulo, 16 de janeiro de 2024. Assina o seu advogado Renan Augusto Bertolo, advogado OAB 345.591. Então, eu queria passar agora já para a comissão aqui presente, né? Gostaria de passar a palavra aqui aos nobres colegas vereadores, presidente e vereador da Casa, Marquinhos Ferreira. Bom dia a todos, a todas. Infelizmente, o senhor Caio Augusto Alves dos Santos, pelo seu representante, Dr. Renan, não vai comparecer nessa casa hoje, mas creio eu que a presidência vai colocar nova data, né, e na próxima data com certeza virá, né, e vamos tirar todas as dúvidas e tudo que ele fez diante dessa SEI, essa abertura da SEI, com as meninas que aí estão, a Tati. Pode ter certeza que tudo que vocês vieram aqui nesse plenário, tudo que vocês falaram, você e a sua esposa, né, nós vamos colocar nos pratos limpos, e tenha certeza, tudo que fez, ele vai pagar, com certeza. É lamentável a não vinda dele, né? Quero passar, muito obrigado, agradeço a presença de todos, agradeço o nosso presidente Maurício, e passo para o próximo componente da SEI. Presidente, eu acho que a SEI realmente, o trabalho que é feito sempre em todas as outras SEIs foram feito um trabalho sério, para elucidar qualquer tipo de problema, tirar qualquer tipo de dúvida e trazer realmente clareza em todos os depoimentos, em todos os aspectos, provas e documentos que porventura vierem a ser discutidos. Mas, infelizmente, sem a presença do Caio Augusto Alves dos Santos, não poderá ser feito no dia de hoje. Mas não tenho dúvida que na próxima sessão, a que o presidente marcar, o Caio vai estar presente aqui para realmente responder os questionamentos que vão ser feitos para eles. Obrigado, presidente. A Fundação Padre Albino recebeu do Grupo Voluntário do Bem 17 camas e 17 poltronas. A campanha Doe Camas tem o objetivo de substituir 200 camas antigas de seus hospitais por novas e modernas para garantir mais conforto para os pacientes e mobilidade para os profissionais. Cada cama tem o custo de R$ 3.800, num total de R$ 760 mil. As camas e poltronas doadas pelos voluntários do bem atenderão pacientes e acompanhantes dos hospitais Padre Albino, Emílio Carlos e Hospital de Câncer de Catanduva. Se você quiser doar alguma quantia, a campanha tem um portal ativo com captômetro onde qualquer pessoa pode doar de forma online
e os valores personalizados ou pelas opções de doar 30, 50, 100 e R$ 3.800, que é o valor de uma cama completa. O site para fazer a doação é este que aparece aí na sua telinha, fundacalpadrealbino.com.br. Doe camas. Hoje nós vamos falar sobre mais uma tendência para 2024 no marketing digital. Hoje o tema é Live Shop. O que é Live Shop? São aquelas lives que as pessoas fazem geralmente no Instagram, onde vão oferecendo os produtos e o pessoal que está assistindo, né, a audiência, vai realizando a compra daqueles produtos. Foi um modelo assim que cresceu exponencialmente por conta da pandemia, mas que se mantém consolidado. Então é algo que a gente tem que pensar para esse ano. Quem ainda não fez, pense em fazer. Quem está fazendo, pense em inovar e fazer cada vez mais. Deve ser o meio principal de aquisição de vendas? Não. Nós temos que poder ter outros meios de venda também, porque do dia para a noite pode ser um formato que não funcione mais e aí a gente perde, né, todo o faturamento da empresa. Mas tem algo que a gente tem que pensar para 2024, é a Live Shop, né? É algo que surgiu na China, cresceu muito. Aqui no Brasil a gente tem o grande exemplo, né, e principal, que é a influenciadora Virgínia Fonseca, que durante uma live de 13 horas faturou 22 milhões de reais em vendas. Então, você trabalharia 13 horas para ganhar 22 milhões? Eu acho que trabalharia. É claro que tudo isso demanda uma construção de audiência, demanda toda uma estratégia para acontecer. Não é simplesmente pegar o celular, abrir, fazer uma live e na primeira vai vender tudo isso. Claro, isso tudo demanda uma consistência. Mas nós precisamos pensar nesse formato para mesclar com as nossas estratégias de vendas. As pessoas já estão vendendo cursos em live shop, produtos, né? O e-commerce é muito forte no live shop também. Então, pessoal, pense bem, coloque na planilha de vocês para as estratégias desse ano, busque ferramentas, busquem estratégias. Nós vamos estar falando mais sobre isso ao longo desse ano e aí a gente se encontra na semana que vem. Os benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, acima de um salário mínimo, subirão 3,71% neste ano. O reajuste seguirá o Índice Nacional de Preços ao Consumidor do ano passado, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Com a definição do índice de reajuste, o teto do INSS subirá R$ 278,52. Os benefícios de valor mais alto passarão de R$ 7.507,49 no ano passado para R$ 7.786,01 em 2024. Essas contribuições sobem conforme o salário. Quanto mais o trabalhador na ativa recebe, mais sujeito a alíquotas adicionais que elevam a contribuição. Os benefícios atrelados ao salário mínimo subirão 6,97%, de R$ 1.320 para R$ 1.412. O INSS começará a pagar os benefícios de janeiro, no fim do mês. Para quem ganha um salário mínimo, o pagamento da aposentadoria, pensão ou auxílio será feito entre 25 de janeiro e 7 de fevereiro. Quem recebe além do mínimo terá o benefício depositado entre 1º e 7 de fevereiro. E agora vamos falar de esporte. Ainda o assunto é Copinha. O Grêmio Novo Horizontino, da cidade vizinha, é o único time da região de Rio Preto e Catanduva que segue na Copa São Paulo de Futebol Juniores.
a Copinha 2024. O time sub-20 do Novo Horizontino ainda está invicto no torneio. Joga hoje, terça-feira, logo mais às 8 horas da noite, com o São Paulo. O jogo será na Fonte Luminosa, em Araraquara. Para você que quer acompanhar, a partida será transmitida ao vivo pela Cazé TV no YouTube. O Tigre venceu o Tiradentes do Piauí por 3-0 e garantiu vaga nas oitavas de final. Antes, o Novo Horizontino venceu o Botafogo do Rio por 2-0. Na fase de grupos, havia empatado com o Jacuipense da Bahia 1-1, empatando com a Chapecoense 1-1 e vencido o Comercial de Ribeirão Preto 3-1. Além de Novo Horizontino e São Paulo, outras 3 partidas ocorrem nesta terça-feira. Corinthians e CRB, Grêmio e Atlético Paranaense e Ituano e América Mineiro. Vem correr com a gente na terceira corrida Unimed Catanduva, dia 7 de abril, com largada às 7 da manhã na Praça do Aeroporto. Categorias de 5 e 10 quilômetros e circuito especial para as crianças. Premiações por idade de 1º ao 5º lugar. Faça já sua inscrição pelo site corrida.unimedcatanduva.com.br e garanta sua vaga no evento mais esperado do ano. Unimed Catanduva, cuidando de você e da sua saúde. O Jornal Conecta termina aqui. Obrigado pela sua companhia. Uma ótima noite. Amanhã a gente volta a se ver aqui no Jornal Conecta.